Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do programa de reflexões pedagógicas, Diálogo entre a Teoria e a Prática. Programa esse de formação continuada da Secretaria Municipal de Educação. Meu nome é Érica, sou graduada em Letras pela Universidade Uniderp em Anguera, professora da rede há 9 anos. Atualmente faço parte da equipe técnica da Divisão de Educação e Diversidade. Para a realização dessa live, contamos com o apoio da Divisão de Tecnologia Educacional e da Divisão Educação Especial. Agradecemos também às tradutoras e intérpretes de Libras, Josiane e Cláudia. Na live de hoje será discutido o seguinte tema: a importância da literatura infanto-juvenil na educação das relações étnico-raciais. Sabemos o quanto é difícil desenvolver um trabalho que envolva as relações étnico-raciais. Por isso, a importância de conhecermos na íntegra o texto da Lei 10.639 de 2003, alinhando e atualizando os nossos conhecimentos com a BNCC. Portanto, a live que a Divisão de Educação e Diversidade trouxe hoje é para ajudar no seu fazer pedagógico. Antes de darmos início, eu quero agradecer a presença das palestrantes, professora mestra Silvia Cristina Soares e Silvio Paixão, pedagoga pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em métodos e técnicas de ensino, mestra em letras pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, atualmente professora e técnica da Divisão de Educação e Diversidade. Também temos aqui a nossa segunda palestrante, né, que é a professora Camila. Agradecemos desde já a professora Camila. Professora, ela é pedagoga, né, tem especialização em coordenação pedagógica, é assistente na biblioteca da Escola Municipal Evangelista Vieira de Almeida, desde 2009. Também atua como técnica em multimeios didáticos pelo Profuncionário desde 2012, tendo sido membro do grupo de contação de histórias Palavras de Alfenim, que atuou na REME até 2013. Ambas com um vasto conhecimento, né, para que vem muito nos agregar. Eu passo a palavra à professora Silvia e deliciem-se com o conhecimento dessas duas. Olá, pessoal. Espero que vocês aproveitem, né, a discussão que nós preparamos para hoje. Então, no nosso primeiro slide, nós temos o título dessa formação e nós procuramos fazer uma reflexão, tá? Se pensamos na importância da literatura infanto-juvenil na educação das relações étnico-raciais, primeiro nós precisamos entender por que isso é importante. Quem falou que nós devemos trabalhar isso em sala de aula? Portanto, eu separei, né, nesse primeiro momento, uma reflexão em cima do que traz o texto, do que traz a Lei 10.639. O objetivo, então, dessa palestra de hoje é que vocês, que nós, professores e educadores, que nós possamos perceber a relevância da discussão sobre os materiais produzidos ou utilizados em sala de aula, de modo a vigorar para as relações raciais, né, o que se pressupõe um dos seus principais objetivos, que é fortalecer a identidade do estudante afrodescendente. Então, eu vou deixar claro aqui nesse primeiro momento que nós sabemos que, atualmente, as crianças, os adultos, sofrem preconceito e discriminação das mais diferentes formas. Só que o nosso objetivo hoje é tratar de forma específica sobre os afrodescendentes, tá bom? Então, continuando. Pensando, então, da onde surgiu, né, essa conversa de que precisamos trabalhar a questão, né, da história e da cultura negra. A Lei 10.639, ela surgiu em 2003 e ela alterou o texto da LDB. Então, quando nós pensamos e falamos na Lei 10.639, eu não estou falando de uma lei longe da educação. Eu estou falando de uma lei que alterou a LDB. Então, eu estou falando da Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei que rege a educação. E o que essa lei coloca? Né? Que nós precisamos, nos estabelecimentos de ensino, fundamental, médio, particular, público, tornou-se obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira. Aí você pensa, mas precisava de uma lei para isso? Quando eu era criança, eu estudei a história da África. E é a partir desse ponto
que a lei começa a mostrar o que se deve trabalhar sobre a história e a cultura brasileira. O próximo, por favor. Então, aqui já começa um diferencial na lei. Então, ela coloca que esse conteúdo que se refere, né, ao estudo da história e da cultura da África e dos africanos, nós vamos pensar na luta dos negros no Brasil, vamos pensar a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo nas áreas social, econômica e política. Eu não vou mais ficar pensando a contribuição do povo africano apenas na comida, na dança, não. A lei coloca que nós precisamos ir além. Eu vou pensar o que seria do Brasil, economicamente falando, se não houvessem trazido esses africanos escravizados para cá. Quais são os negros descendentes que hoje fazem, ou que anteriormente fizeram, a diferença na política nacional? Então, nesse momento, a gente começa a perceber que essa lei ela vai além do que eu, Silvia, com 8, 9 anos de idade, estudei há poucos anos atrás, do que o aluno que hoje está na sala de aula. Então, esse ensino da história e da cultura africana, ela é muito mais aprofundada. Seguindo ainda, né, a lei no próximo, nós vamos perceber que precisamos trabalhar a história e a cultura afro-brasileira em todo o currículo escolar. Nós sabemos, né, que algumas disciplinas têm mais facilidade, algum componente curricular de artes, de história, né, de literatura, tem facilidade, mas a lei deixa claro, é todo o currículo, é matemática, é ciências, é física, são todos os professores trabalhando juntos. Por isso que essa lei é tão importante, para que a escola possa desenvolver um trabalho coordenado e unido. E, finalmente, mas não menos importante, a lei apresenta que, no calendário escolar, nós teremos incluído o 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Só que não é apenas a lei que surgiu em 2003 que vai alterar o que nós colocamos em sala de aula. Outros instrumentos legais surgiram, e o mais recente é a BNCC, né, que é a Base Nacional, que também coloca a importância desse trabalho para as relações raciais em sala de aula. O que aparece na BNCC? Nas suas competências gerais, né, eu selecionei 3 pontos principais. O primeiro é o ponto 6, que na BNCC aparece aqui valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Então, essa é uma das competências que nós devemos trabalhar com o nosso aluno. O professor precisa pensar em escolher, né, metodologias, trabalhos, leituras que vai envolver esse projeto com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. E é a diversidade de saberes, entre eles o saber afrodescendente, o saber africano, o saber indígena, o saber italiano, todos com o mesmo nível de valorização. Outra competência que aparece na BNCC, a competência 8. Nós devemos, né, colocados como meta, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana. Por que esse item é importante? Porque muitos de nossos alunos não se reconhecem fazendo parte de um grupo específico. Então, nós precisamos encontrar meios para que essa criança possa se reconhecer em determinado grupo e se valorizar dentro dele. Se hoje muitos adultos não se reconhecem como negro, é porque ele não está se assumindo? Não, é o contrário. É porque quando eu era criança, tudo que foi me apresentado com relação à cultura negra
era negativo. Então, eu não quero ser descendente desse povo que é preguiçoso, desse povo que não trabalha, desse povo que só quer. E é assim que vão surgindo os estereótipos que marcam as gerações. Se eu percebo que eu sou descendente de um povo que tinha sua cultura, que tinha sua língua, que tinha sua economia, e que esse povo foi escravizado e veio para o Brasil em condições que nenhum outro veio, mas que mesmo assim continuava lutando pela sua liberdade, o meu conhecimento histórico é outro. Então eu vou me compreender dentro desse grupo social. E é isso que a BNCC coloca para que os nossos educandos possam ir se aprimorando com o tempo, ir se apropriando com o tempo desse conteúdo. E o último ponto que eu separei da BNCC, o item 9, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito do outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização das diversidades de indivíduos. A palavra diversidade, ela é muito perigosa. Eu estou trabalhando a diversidade. Do quê? Diversidade de cores? Diversidade de cabelos? Diversidade de... Esse de é o que é o importante. Então, eu preciso pontuar qual é a diversidade. Diversidade de indivíduos. Então, aqui eu vou trazer pessoas com características físicas. E, em cima disso, eu vou valorizar esses saberes, identidades e culturas. Por isso que esse conteúdo étnico-racial, ele pode envolver todo o currículo escolar. Ciências, matemática, história, geografia, todos eles trabalhando em união, para que a gente possa identificar esses saberes e potencializar esse conhecimento que vai ser dado para o aluno. O próximo. Agora, depois de tudo isso que eu falei, apresentei a lei, falei um pouquinho da BNCC, eu já vou pensando, se é tão importante eu reconhecer essa história, eu trabalhar sobre a questão da história, da cultura, da identidade de um povo, como eu faço isso em uma sala de aula? Se eu estou no 5º ano, é fácil, tem livros, a história do Brasil. E se eu estou na educação infantil, o que é que eu faço? Eu vou parar a aula e vou chamar meus alunos, olha, hoje nós vamos ter uma aula sobre a história do povo negro. Uma pergunta. Quando você trabalha com qualquer outro tipo de história, você chama os seus alunos e fala, hoje vamos trabalhar sobre a história do povo branco? Nós não falamos isso. Então, dependendo da forma como isso é apresentado na sala de aula, também é a forma com que esse aluno vai se identificar com esse povo que está sendo apresentado. E uma das melhores formas que nós temos para trabalhar e para valorizar toda essa cultura e riqueza que nós temos é pensando na literatura. Então, esse é o tema, a importância da literatura infanto-juvenil na educação das relações étnico-raciais. Já sei que a lei existe, ela precisa ser cumprida, é a LDB. Como nós podemos continuar? Nós precisamos, pode ir para o próximo, por favor. Nós precisamos pensar, como é que eu vou aumentar o acervo de livros na minha escola? Porque muitas vezes o professor, ele até dá uma procurada, ele pesquisa, mas ele não encontra esse material com muita facilidade. Esse discurso poderia ser dito até alguns anos atrás. Hoje em dia, felizmente, nós temos boas notícias. Então, eu posso sim ampliar todo um acervo que eu tenho na minha escola, graças a alguns programas que existem. Então, eu não preciso ficar sempre nos mesmos livros. Eu posso ir ampliando, porque eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho meninos, eu tenho meninas. E muitas vezes, né, nós ficamos trabalhando com aquela personagem que representa o feminino.
E nós temos os meninos negros, os meninos indígenas. Próximo. E qual é, né, esse dispositivo que vai me ajudar a ter toda essa gama de livros diferentes em sala de aula? Nós temos o PNLD literário. Por que eu estou fazendo questão de falar dele nesse momento? Porque com este programa, a escola pode ter vários itens que vai enriquecer a sua biblioteca. Esse PNLD de 2018 é o que chegou nas escolas esse ano. Finalzinho do ano passado, início desse ano. Nós tivemos escolas que receberam uma caixa com mais de 200 títulos, mais de 200 livros, tudo dependendo da escolha e do que foi encaminhado. Então, nós precisamos, nesse momento, ficar atentos realmente quando houver a próxima escolha de livros literários, para que nós possamos aumentar essa quantidade de material em sala de aula. O PNLD literário, ele é muito importante nesse momento, porque são livros riquíssimos e que fogem daquele estereótipo do que é a presença do negro, do que é a presença do indígena. Próximo slide. Aqui, não sei se vai dar, né, para todo mundo visualizar bem, mas eu fiz um print da tela, né, do FNDE, para que vocês possam ter uma ideia da quantidade de livros que vocês podem solicitar quando houver, né, a próxima escolha do PNLD literário. Então, nós temos, assim, por turma, algumas turmas do primeiro, do segundo ano, 30 livros. Se são alunos maiores, do quinto ano, sexto ano, além dos livros para coletivo, você também vai ter livro individual. São cerca de 2 livros por aluno. Então, se você pensar, né, na quantidade de obras que você vai ter disponível, e esse ano não deu para escolher direito, mas você sabe que existe. Então, para o próximo, olha, esse aqui já é o número 1. Ou então, você conversando com um colega, na minha escola tem tal livro, e na sua tem? Não, esse aqui eu nunca ouvi falar. Já vou anotar para o próximo PNLD. Passa para sua coordenadora, conversa, né? Vão trocando informações para que essa biblioteca vai ficando muito rica ao longo do tempo. Então, nós temos inúmeros títulos que podem ser trabalhados em sala de aula, que vai enfocar todo esse novo repensar do que é uma personagem negra atuando em um livro. Essa personagem negra como uma personagem que é princesa, uma personagem que é rainha, uma personagem que joga futebol e é o melhor da sala. Então, nós temos inúmeras opções. E agora eu tenho uma pergunta para fazer para todos vocês, e a gente vai refletindo no próximo slide. Com tantas opções, por que continuamos apenas com esse livro? Vamos pensar. Falei que existe o PNLD, e algumas escolas, né, já tem toda uma programação de fazendo essa seleção. Só que quando chega na hora de apresentar um trabalho, de apresentar para os alunos, nós lembramos desse. O que esse livro tem de tão especial? Você já pensou nisso? Então, eu vou contar uma história do porquê esse livro é tão conhecido e não é uma particularidade do nosso estado. Esse livro, ele é trabalhado no Brasil inteiro. E existe uma explicação histórica do porquê isso acontece. Por favor. Quando nós pensamos nesse livro, quando ele foi escrito? A primeira edição do Menina Bonita, do Laço de Fita, ele foi escrito em 1986. Já tem um tempo? Eu acho que essa menina já cresceu. E o que foi de diferente? O que aconteceu de diferente quando esse livro foi lançado? Exatamente essa palavra. Ele era diferente de tudo o que tinha sobre a literatura negra
na década de 80. Ele foi um dos primeiros livros que mostrou uma personagem negra de uma maneira diferente. Não se sabe se ela era filha de empregada, se a mãe era rica, se a mãe era pobre. Não existia essa discussão. 2 anos depois, esse livro ganhou um prêmio de uma das melhores obras do biênio. E isso aconteceu há 33 anos atrás. Então, pensa há quanto tempo esse livro já vem fazendo uma caminhada. A lei que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira, ela foi promulgada em 2003. Então, nós temos 18 anos da mudança da LDB. E o que aconteceu de diferente? E é aqui que está o ponto do porquê Menina Bonita do Laço de Fita é conhecido no Brasil todo. A lei de 2003. Em 2004, o Ministério da Educação lançou um programa, porque se existe uma lei, e isso vai modificar o fazer, a prática do professor em sala de aula, eu preciso dar subsídios para que esse professor saiba como trabalhar essa lei. Então surgiu o programa A Cor da Cultura, exatamente 17 anos atrás. E com esse programa A Cor da Cultura, todas as capitais do Brasil receberam formação sobre o que era esse projeto A Cor da Cultura, sobre o que era a lei, sobre os materiais que poderiam ser trabalhados. E nesse projeto A Cor da Cultura teve uma caixa que foi enviada para todas as escolas. E o que tinha dentro dessa caixa, de forma especial? O livro Menina Bonita do Laço de Fita. Então, assim que esse livro se tornou um ícone, né, da literatura negra no nosso país. Ai, Silvia, então esse livro foi escrito há mais de 35 anos atrás? Então eu não posso mais trabalhar isso? Não, não é isso que nós estamos falando. Você vai sim continuar trabalhando esse livro, só que você vai ter uma leitura diferente do que essa obra representa. Porque as reflexões, o momento histórico, a situação que era vivida politicamente há 35 anos atrás é diferente de toda a reflexão e toda a situação política que nós vivemos hoje. Algumas críticas com relação a esse livro existem, não vou negar. Existem críticas que hoje são feitas sobre o livro Menina Bonita do Laço de Fita, que não eram feitas há 10, há 20, há 30 anos atrás. E por que isso acontece? Será que eles não viram que o livro era assim? Não, eles não viram. Porque esse livro também tem uma história particular. As pessoas, quando pegaram esse livro, viviam em uma determinada situação que hoje já nos permite uma reflexão maior. Então, você sim vai apresentar o livro, vai trabalhar, mas eu reforço, a pergunta é, por que apenas esse livro? Nós temos outros. Se você for trabalhar o Menina Bonita, faça um questionamento. Será que esse parágrafo está interessante? Será que é dessa forma que eu vou encaminhar? É isso que nós queremos, né? Que você comece a pensar não só sobre o livro Menina Bonita do Laço de Fita, mas sobre todos os outros que você vai apresentar em sala de aula. Esse livro aqui fala sobre a cultura indígena. Será que é um livro interessante? Porque nós temos muitos livros que também acabam reforçando estereótipos negativos contra diversos povos. Estereótipos negativos contra o negro, contra o indígena, contra uma criança que é magra demais, contra uma criança que é pobre. Livros que sempre apresentam a mulher na cozinha trabalhando. Então, são reflexões que hoje nós fazemos sobre esses livros de literatura também. Não só sobre os livros didáticos na sala de aula, mas de literatura também. Ok? Então, agora, qual é a história do Menina Bonita?
O valor que nós damos para esse livro é diferente do valor que a autora deu para o livro. Porque quando ela escreveu esse livro pensando na filha. E essa informação, ela tem disponível no site oficial da autora, tá? Tem um depoimento dela. Ela era casada, tinha 3 filhos, a filha mais nova dela é essa garotinha linda que nós estamos vendo. E essa garotinha linda não é negra, ela é branca. O que aconteceu? A Ana Maria brincava com os filhos, que eram mais velhos do que a caçula, e ela tinha uma musiquinha e falava: menina bonita do laço de fita, o que você fez para ser tão branquinha? E os irmãos mais velhos que respondiam: ah, ela caiu na tinta. Ah, o papai que pintou ela de branco, era uma brincadeira da família. O marido, ouvindo essa brincadeira, né, no decorrer dos meses, dos anos, falou: escuta, por que você não transforma isso em uma história? E a autora pensou: olha, que interessante, vou escrever uma história. Quando ela parou para escrever, ela refletiu: nossa, mas uma menina branca, todas as histórias são sobre meninas brancas, o que eu posso fazer de diferente? Já sei, vou falar sobre uma menina negra. Menina bonita do laço de fita, o que você fez para ser tão pretinha? E aí surgiu a história. Momento algum, a autora parou e pensou: vou fazer um livro para discutir as relações raciais na escola. Vou escrever um livro para defender a criança negra. Não. Ela tem a liberdade criativa. Ela pensou e produziu uma história linda que fez parte da vida de muitas, milhares de meninas. Então, esse valor social que existe no livro, ele foi decorrente da história. A história colocou esse valor no livro, não foi a autora. Ela simplesmente fez uma produção que surgiu em um momento X da nossa história. Como eu já disse anteriormente, não existiam obras que tratassem essa questão da criança negra de uma forma tão bonita. E se a gente pensar, não existem tantos livros na década de 80 que tratavam da questão indígena com a mesma beleza. Aqui nós temos, né, um recorte de um depoimento dela. Um livro não é apenas aquilo que está escrito nele, mas também a leitura que o leitor faz desse texto. Então, imaginem, na década de 80, a produção de livro, 90, esse livro ganhando corpo, 2003 surge uma lei e as pessoas começam a dialogar sobre a história, e ela é premiada para fazer parte do primeiro kit do programa A Cor da Cultura. Então, esse valor social do livro foi colocado historicamente, e isso a gente não vai tirar nunca. Foi um livro importante? Foi. É um livro que tem uma poesia, que trabalha de uma forma diferente? Com certeza. Mas existem reflexões que hoje nós podemos fazer sobre o livro. Nós podemos discutir, por exemplo, não com crianças pequenas, mas quando eu falo discutir, é você, educador, em sala de aula, antes de apresentar o livro para o aluno. Você pega o livro e lê uma frase. Poxa, ela termina falando, né, que a minha mãe era uma mulata linda. Por que ela usou mulata? Por que ela não escreveu negra? Mas essa palavra mulata, para negra, eu penso negra hoje. Eu não pensava o negra há 35 anos atrás. Então, essa é a crítica uma das críticas que o livro recebe hoje em dia. Então, professor, professora, em sala de aula, trabalhe, menina bonita. Ela é bonita, ela é especial. Mas nós temos outros livros que também merecem todo esse trabalho, que merece toda essa empolgação, que vai contemplar o menino, que vai contemplar o adolescente. Nós temos obras riquíssimas.
Então, por isso que nós pensamos nesse tema para essa reflexão hoje. Porque é isso que nós estamos pensando. Qual é a reflexão que eu faço para que eu possa trabalhar as relações raciais em sala de aula com uma criança de 3 anos, com um aluno que já tem 15 anos? Vão ser, né, medidas diferentes para grupos diferentes. E a literatura é um ganho muito grande para que a gente possa alcançar públicos diferentes. O próximo. Sempre utilizem e comecem a pesquisar sobre o PNLD literário. Se por acaso você ainda não teve a oportunidade de ver o kit que chegou na sua escola, porque nós sabemos, né, por conta da pandemia e tudo, nós estamos começando a nos estruturar, né? Estamos começando a entrar nesse caminho novamente da escola, porque o professor estava em casa trabalhando. Então, chegando na escola, qual é o material novo que chegou? Não podemos parar de usar obras que marcaram a literatura negra e incentivaram nossos estudantes de forma positiva. Mas devemos dar chance a novos títulos que podem fazer parte da história de vida de muitas crianças e adolescentes. Então, pesquise na biblioteca da sua escola quais são os livros que serão adequados para esse trabalho. Faça uma leitura, verifica se realmente ele vai contemplar e vai fazer com que essa criança, esse adolescente, né, se reconheça, que a sua identidade vá com essa história, que ela vai crescer, que ela vai se ampliar. Por favor. E eu gosto, né, muito desta fala da Petronília, pessoa grandiosa, fantástica, né? Quando nós pensamos em toda a luta que existiu, a promulgação da lei, né? Os estudos que houveram, que surgiram em decorrência dessa lei. A Petronília, ela fez parte de um grupo de estudiosos que ajudou muito a desenvolver esse trabalho no MEC. O que ela diz? Aqui ela falando para o professor. Então pense, talvez não percebas, mas com teu olhar podes matar ou incentivar um aluno a sobreviver, a lutar. Ensina-me que ser negro é lindo. E mais ainda, é assumir a negritude. Assumir a negritude não é fácil, porque é toda a história que está lá atrás. E eu só vou me assumir como negra se eu souber como essa história foi construída. Essa história não começou com as pessoas escravizadas chegando ao Brasil. E essa história não acabou com o 13 de maio. Essa história continua. Existe um antes do Brasil. Como eram essas pessoas? Que povos são esses? Eu preciso entender que a minha cor, ela não vai me deixar ficar excluída da história. Eu faço parte de todo esse conhecimento. E de que forma eu posso assumir essa negritude? Devagarinho, um passo de cada vez. O professor, a professora vai começar a trabalhar em sala de aula, ele vai pegar um livro, se pega, por exemplo, Branca de Neve. Quando você pega esse livro para ler, você não fala para os seus alunos, pessoal, olha, agora nós vamos ler um livro de uma menina branca. Então, quando você pegar um livro que conte uma história de um menino negro, ou de uma criança indígena, ou de qualquer outra etnia, você também não vai falar, olha, nós vamos ler a história de uma menina negra, ela é linda. Não. Quem vai fazer essa reflexão de que é uma menina, de que ela é negra, é o seu aluno. E para o adolescente é a mesma coisa. Nós vamos apresentar outras histórias, outros saberes. E é por isso que nós temos hoje a presença da professora Camila. Por que a Camila? Porque nós tivemos contato com essa professora através da professora Eugênia Portela, e ela
nos apresentou e falou: olha, a Camila está na biblioteca, ela está fazendo todo esse trabalho que vocês tanto falam, ela conhece os livros dessa literatura racial, por que não conversar com quem está ali, dentro da biblioteca, e que sabe valorizar esses trabalhos? Então, eu termino por aqui, e eu deixo agora com vocês, né, o trabalho da professora Camila Francisca. Um abraço a todos. Boa tarde a todos e a todas que estão conosco. Eu sou a Camila, eu trabalho na Biblioteca do João Evangelista, como já foi anunciado pela professora Érica. Eu deixo aqui meu agradecimento por estar participando desse momento, é um momento especial, né? Eu acredito que para as nossas reflexões pedagógicas. Quero dizer também que me coloco aqui como uma mulher branca, num espaço de privilégios, né? Diferente das mulheres negras e dos homens negros, e sempre foi uma preocupação da minha prática pedagógica na biblioteca sair um pouco dessa questão da menina bonita do laço de fita, que, como a professora Silvia expôs para nós, é um material riquíssimo, né, de uma autora famosa no nosso país, mas que precisa ser extrapolado, né? Então, eu preparei um pouco uma fala sobre os programas dos livros da biblioteca, que é o PNBE, que era o PNBE, e que hoje é o PNLD Literário. E eu queria falar da grande diferença desses programas. O PNBE, ele é o antigo Programa Nacional da Biblioteca Escolar, que chegava para nós sem a nossa interferência, vamos dizer assim, né? Os órgãos do Ministério da Educação e do FNDE, responsáveis pelos livros, enviavam os acervos para as escolas de todo o país, de maneira, né, aleatória e igual para todos, né, que têm acesso ao programa. O PNLD literário, ele já faz ele é um pouco mais democrático, nós podemos fazer a escolha deste livro, né, as escolas podem fazer essa escolha, recebendo arquivos desses livros. Antes da pandemia, os representantes das editoras traziam, né, edições para que as professoras analisassem, então isso democratiza o acesso aos livros que a escola está buscando. Eu vou fazer uma breve apresentação de parte desse acervo que eu consegui colher para preparação para essa live, e eu gostaria de dizer que, além dessas obras que eu consegui catalogar, eu sei que existem mais obras, que são obras que estão nas caixas das obras complementares, que é um material que vem para a escola, que não é parte do acervo da biblioteca, é parte do acervo para o professor usar em sala de aula. Existem os acervos voltados para os professores, que a gente chama de livros técnicos, que são livros teóricos mesmo, e existem os livros do programa de alfabetização na idade certa, que também vêm em caixas, e que também contemplam o tema das relações étnico-raciais. Pode colocar, por favor, no próximo slide. Aí está uma pequena amostra de uma tabela que eu criei com o título do livro, o autor do livro, o ano que ele foi publicado e o programa a qual ele pertence. Né? Eu não tive como disponibilizar toda a tabela, é só um exemplo, né, de como foi feito, mas eu consegui, nessa captação, encontrar 58 títulos voltados para esse tema de relações étnico-raciais. Livros sobre afrodescendência e livros sobre os indígenas, né, os povos indígenas. E quais são os temas desses livros? Eles são muito variados. Existem livros que são sobre convivência, livros de lendas, de fábulas, livros que contam sobre personagens históricos, né, dessa luta, como Zumbi do Palmares, como Mandela, outros personagens importantes, né, que a gente
que os nossos alunos provavelmente já conhecem, e outros que os alunos têm uma vaga ideia pelo que os livros de história falam, né? Então, uma coisa que eu creio que seja importante para trabalhar essas questões em sala de aula de forma mais naturalizada. Como a professora Silvia disse, a gente não vai chegar com um livro para o aluno e falar, hoje nós vamos trabalhar sobre um menino negro, sobre uma menina negra, mas hoje nós podemos pegar um livro e falar, hoje nós vamos trabalhar sobre o Nelson Mandela, você conhece? Você já ouviu falar dessa pessoa, né? Quem ele foi, onde ele esteve, o que ele fez, pelo que ele passou, e assim, fazer com que a criança se aproxime dessas realidades, tanto a criança branca quanto a criança negra, e que a elaboração dessa ideia seja feita pelo próprio aluno, como a professora Silvia também colocou muito bem. Então, essas questões, quando a gente vai trabalhar temas específicos, né, como é o caso da literatura, da importância da literatura para as relações étnico-raciais, a gente tem que, antes, fazer uma avaliação pessoal de como eu vejo esse assunto, de qual a melhor forma de tratar esse assunto, né? E o livro, ele é um instrumento que abre diversas possibilidades, né? O livro, a gente tem que entendê-lo como uma ferramenta que pode ser um disparador para vários assuntos, né? A gente pode começar com um tema e desse tema ir subdividindo para falar de várias coisas. E a biblioteca, ela se torna, então, um espaço fundamental na escola. E como a professora Silvia bem disse também, a nossa rede é uma rede ampla, com várias escolas, mas os programas do livro que nós temos hoje, ele contempla todos. Pode ser que na minha escola chegue um livro que na sua não chegou, mas se a gente tiver essa comunicação, seja com as nossas colegas professoras, né, atuantes em sala de aula, seja com as professoras atuantes na biblioteca, seja com a nossa coordenação pedagógica, que pode vir em busca de um título específico, né? E uma coisa que facilitaria nosso trabalho dentro da biblioteca é que o professor já se planeje dentro dessa relação de livros, né? Então, assim, o MEC, quando ele manda, o FNDE, quando ele manda as caixas, elas já vêm com uma relação, e essa relação pode estar acessível aos professores, né? Pode ser pedido isso para as assistentes em biblioteca, para os professores que estão trabalhando na biblioteca, que seja divulgado para que o professor, quando ele vá planejar, ele não vá no Google e busque lá um livro referente ao tema que não vá ter na biblioteca. Então, fica uma dica para os professores, né, para que eles tenham acesso a esse acervo que já está na escola, não é uma coisa que vai chegar, que estamos pensando em fazer, né, como a professora Silvia colocou, as ações, elas são feitas em cima da legislação, dos parâmetros, né, das mudanças que acontecem nos documentos orientadores da educação, então, isso tudo está conjugado, está articulado. O material já existe, né? Vamos ter um pouco de curiosidade, de criatividade para buscar o que realmente a gente está procurando com aquilo que a gente já tem, né? Próximo slide, por favor. Então, eu falei um pouquinho ali no início, né, da minha fala sobre o PNBE e o PNLD. O PNBE, ele era muito aleatório, né? Chegavam muitos livros na escola. Esse programa ele vigorou de 1997 até meados de 2014, 2015, a gente ainda recebeu esse material, mas depois nós ficamos um bom tempo sem receber nada. Nós, quando eu digo nós, são as bibliotecas, tá? Então, ele era escolhido dessa forma bem aleatória, sem a participação efetiva dos professores, principalmente, né? Nós sabemos que todo o material que o FNDE e o MEC disponibilizam para nós, ele tem uma avaliação baseada em critérios, por pessoas que têm uma formação adequada para isso, são professores, mestres, doutores, né, em letras, em história, pedagogos. Então, assim, quando eu digo aleatório também, que eu não seja mal interpretado dizendo que as pessoas simplesmente foram lá e escolheram o que deu na cabeça, não é isso, tá, gente? Mas não existia participação
daqueles que estão no dia a dia, né, do que estão no cotidiano. Então, por exemplo, o nosso estado do Mato Grosso do Sul é um estado que tem uma população indígena importante, militante, né, que a gente precisa conhecer a história desses povos, né? A gente precisa respeitar o espaço desses povos, entender o modo de vida, o modo de produção que eles trouxeram, né, da sua ancestralidade, da sua história. E como já foi falado, essa história não começou há 50 anos atrás, há 100, 500 anos atrás, essa história já existe, né? Então, é uma particularidade que deveria ser contemplada na escolha desses livros, né? Quando a gente tem a chance de escolher, que a gente tenha esse olhar para essas minorias, né? Para esses temas que precisam ser debatidos, e não só nas datas específicas deles. Isso é outro ponto importante que eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Então, o PNLD ele traz essa possibilidade da democratização do que a gente está adquirindo para a escola, né? Pensando sempre que esse material ele é um material para ser colocado na mão do aluno. Então, quando ele chega novinho, cheirosinho, né? Quem trabalha com livro, quem gosta muito de livro sabe disso, a gente adora um material com aquele cheiro de novo, né? Mas também é muito bom quando a gente põe o livro à disposição do aluno, e esse livro ele muda de cara, ele fica amassado, né, dentro do normal, sem estragar o material, né, mas que a gente vê que ele está sendo utilizado, que ele está com uma orelhinha na ponta da folha, é sinal de que esse livro está na mão de quem deve estar, que é o aluno, né? E eu, como assistente em biblioteca, como professora que trabalho com os livros, eu costumo dizer que o livro é nosso amigo. O livro, ele é um lugar onde a gente aprende, a gente melhora a nossa criatividade, a gente melhora a nossa concentração, a gente consegue viajar sem sair do lugar. Essa é uma frase batida, mas é uma questão que deve ser trabalhada com o aluno, porque as tecnologias como os celulares, as informações de redes sociais, os games, eles trazem uma interação e informações muito rápidas e que mudam o tempo todo também. O livro não, o livro ele tem um começo, um meio, um fim, ele tem as imagens estáticas, né, que a criança pode observar, que a criança pode ver detalhes, pode se enxergar ali, e pode também abrir a sua criatividade para transformar aquele personagem inicial que ela viu no livro num outro personagem. Então, o livro ele tem uma magia que nenhuma tecnologia vai ter, e que a gente precisa, para essa geração de alunos, ensinar como utilizar esse material diferente, que não é tão próximo do material que o aluno está acostumado, que é o celular, que é o computador, que é o videogame, né? Então, é importante aproximar o aluno do livro, porque o senso comum diz que ler é chato, que ler dá sono, que ler é para gente que não tem, que é bobo, né? A gente tem esses estigmas também das pessoas que gostam da leitura, e o professor, ele é o ator principal nesse palco da leitura, né? É ele que tem que colocar o aluno perto do livro. A gente sabe que tem famílias que estimulam os filhos, né? Que leem, contam histórias, dão livros de presente, mas a gente também sabe que é uma minoria que até que pode fazer isso, né? Não é todo mundo que pode ter acesso ao livro dessa forma. E nós temos uma arca do tesouro nas escolas municipais de Campo Grande, que são as bibliotecas, que têm esse material disponível. Então, parte do movimento que deve ser feito para a gente não só usar o material nas datas comemorativas, é conhecer esse acervo, é vir até a biblioteca, é saber o que a escola já recebeu, já possui, né? Os livros do PNLD literário, eles têm um selo na capa, com a indicação do segmento que deve ser trabalhado com esse livro, né? Então, tem um selo lá da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio,
que não é o caso da maioria das escolas da REME, né, que não tem ensino médio, mas esse selo identifica a faixa etária do livro. Isso é um outro quesito importante na hora da escolha do livro físico dentro da biblioteca, né? E nós temos a facilidade, então, de já ter este material em mãos e de poder explorar, né? Eu gostaria que passasse para o próximo slide, por favor. Esse é um dos exemplos que veio no PNLD literário, né? Ele está classificado como ensino fundamental. Meu Crespo é de rainha, mas ele é um livro muito fluido, de fácil leitura, não tem muita escrita, as palavras são bem distribuídas pelas páginas, tem bastante ilustração, então é um livro interessante para as crianças do 1º ao 5º ano, principalmente as que estão em fase de alfabetização. Essa autora, Bell Hooks, ela é uma pedagoga americana, ela faz um trabalho teórico muito importante na educação, quem não a conhece, eu recomendo. Inclusive, a professora Eugênia, quando esteve aqui na biblioteca conversando comigo, ela ficou muito feliz e até um pouco espantada quando ela viu um livro infantil da Bell Hooks, porque ela é uma autora acadêmica, né? Ela é professora de universidade, ela escreve livros técnicos sobre pedagogia, e está aí um livro de temática da literatura infantil, que ela escreveu um poema que foi ilustrado pela Cris Raschka, e outra particularidade dessa autora é que ela gosta que o nome dela seja escrito com letras minúsculas, né? Então, isso é uma coisa que pode ser debatida com os alunos também, e eu tenho uma experiência aqui da minha escola para ilustrar o tanto que esse livro foi importante chegar na mão dos alunos, né? A gente não está fazendo atendimento dentro da biblioteca por conta da pandemia ainda, mas eu tenho professores com quem eu trabalho já há algum tempo, então elas sempre vêm até mim, me perguntam o que tem de novo, me pedem para separar um acervo para elas, de acordo com o que elas estão trabalhando na sala de aula, seja em relação a tema ou a conteúdo, né? E aí eu indiquei esse livro para a professora Eliane, do 2º ano, e ela comentou que ela recebeu uma aluninha de outra, que não era aluna nossa, né, da escola, que chegou na escola agora, e que ela é uma aluna muito esperta, que rapidamente termina as atividades, e ela pegou e falou, olha, eu passei lá na biblioteca e trouxe uns livros, eu queria que você lesse alguma coisa enquanto você, já que você já terminou sua atividade, né, e entregou o livro para ela. E a menina é negra, e ela disse que ela voltou com um livro para a professora, muito emocionada, e falou para a professora assim, prof, eu nunca tinha pensado que meu cabelo é de algodão, eu não vou mais alisar, não vou mais deixar a minha mãe passar aquela chapinha quente no meu cabelo. Então, isso é muito significativo, né? Antes do aprendizado de alfabetização, de incentivo à leitura, né? A aquisição de interpretação, né? Toda essa parte mais teórica mesmo da coisa, esse livro, a história do livro, provocou uma emoção, provocou uma reflexão na aluna, né? E trouxe uma coisa importante para ela, pessoalmente, individual, né? Que para mim, que tenho a pele branca e o cabelo liso, não ia ter tanto impacto. E eu acho que esse é o nosso papel de educador também, de tocar a criança, né? De tocar o nosso aluno. E além desse acervo, desse livro, né, nós temos outros livros que falam das fábulas, dos contos, das lendas, até da parte cultural de comida, danças, né, o acervo está bem variado. Pode passar para mim, por favor, o slide. O outro livro que eu escolhi para falar é um livro que não faz parte do PNLD literário e nem do PNBE, que são os 2 programas que foram citados aqui. Ele é um livro que chegou à escola pela CEMED, né, foi uma compra da própria Secretaria Municipal de Educação, e ele também abrange o
o assunto das relações étnico-raciais de uma forma muito natural, porque ele conta a história de uma família, da família dessa menina da capa, e ele já traz um título que nos leva a refletir sobre as nossas particularidades, né? Sobre as diferenças e particularidades, porque diferente todo mundo é. E as diferenças, elas estão em todos os lugares, né? Em nós, seres humanos, nos animais, nas plantas, enfim, em toda a natureza existe uma diversidade, né? Nos ecossistemas, nos biomas, tudo tem, cada um é de um jeito, né? Então, a autora, que é Lucimar Rosa Dias, é uma autora daqui da cidade, ela é formada pela UFMS, então é um outro outro fator importante quando a gente oferece um livro para um aluno, é mostrar para ele que qualquer pessoa pode escrever um livro. Um livro não é um objeto, uma coisa inalcançável, né? Então, eu como educadora na biblioteca, eu sempre faço esse papel de apresentar o livro para o aluno, né, apresentar quem escreveu, quem desenhou, dependendo do objetivo daquela leitura, daquela contação de história, o porquê da gente ter escolhido aquele livro, né? Isso também é importante, eu acho que isso também contribui para a aproximação do aluno com o livro e para que ele entenda que por trás daquela história tem alguém com uma história, que teve um motivo para escrever aquele livro, né? Que é toda essa contextualização histórica que muitas vezes ela não precisa ser dita, mas ela pode ser entendida, isso eu acredito que é importante. Então, o livro da professora Lucimar Rosa, ela fala dos personagens, que um é alto, outro é magro, um tem o cabelo comprido, o outro tem cabelo curto, um gosta de dançar, o outro gosta de correr. Ela vai fazendo essa descrição, né, dessa família e das coisas que essa família gosta, e eu acredito que essas atividades podem ser reproduzidas em sala de aula com os alunos, dançar, pular, correr, ou eles podem ser questionados do que eles gostam de fazer, e o personagem principal, que é uma menina negra, ela está ali naturalmente representando uma criança, né? Eu não preciso dizer que eu vou ler esse livro porque a personagem é uma pessoa normal que está fazendo coisas do dia a dia, né? Já foi dito, e eu vou repetir, que deixar com que a própria criança elabore isso, que ela se reconheça, ou que ela reconheça que a diversidade e as relações étnico-raciais acontecem no nosso dia a dia, né? E que a gente precisa derrubar, quebrar esses paradigmas e conviver com isso de forma mais natural, sem querer só falar desses temas que às vezes não são fáceis de expressar em datas específicas, né? Como é o caso da consciência negra ou do Dia do Índio. E por último, próximo slide, por favor. Eu escolhi um livro que veio pelo PNLD Literário também para o ensino fundamental. Ele pode ser usado de primeiro a quinto ano, mas eu indicaria de terceiro a quinto ano, porque é um livro que já tem um volume de escrita maior. Ele está ilustrado, inclusive, com um formato muito parecido ao formato do cordel. A autora é a Janaína Amado, ela é uma autora nordestina, e ela conta a história do Zumbi, né? Desde a sua infância e toda a luta pela qual ele participou. Então, é um personagem da nossa história que é real, né? E isso também é importante para as crianças entenderem que os livros também carregam histórias de gente como a gente, né? Que se destacaram por algum feito, mas que qualquer pessoa que fez a diferença um dia, ela saiu de algum lugar, né? Ela um dia também foi um desconhecido, ela um dia também foi uma pessoa que fazia
coisas como as próprias crianças fazem, né? Então, eu deixo aqui essas 3 recomendações. Quero reforçar que o acervo que eu disse para vocês, que eu levantei, não diz respeito a tudo que existe na biblioteca sobre o assunto. Nós temos livros técnicos, livros históricos, livros mais voltados para a questão da cultura mesmo, de cada povo. Então, tem muita coisa que pode ser trabalhada. A Menina Bonita do Laço de Fita, eu acho que ela traz uma facilidade, porque as professoras já têm atividades já planejadas, né? Uma fez de um jeito que deu certo, que a outra vai só adaptar e vai funcionar, mas eu acredito que a gente precisa se apropriar do que a BNCC fala tanto que a gente tem que desenvolver nos alunos, que é o desenvolvimento de competências e habilidades. Elas devem e podem ser construídas e desenvolvidas o tempo todo, né? Nós trabalhamos num coletivo, tanto em relação aos nossos colegas quanto aos alunos, então eu acredito que o melhor caminho para a gente desconstruir certas coisas que viraram padrões da nossa sociedade é a gente buscando o auxílio uns dos outros, né? Então, no caso, os professores visitarem mais a biblioteca, pedirem aos seus colegas que trabalham na biblioteca a relação desses livros, ou até um momento para poder tocar, ver, folhear esses livros, né? Se não chegou ainda, eles estão chegando. E quando tiver a escolha do PNLD, que você se aprofunde e participe realmente dessa escolha, que é isso que vai trazer para dentro das escolas os livros que a gente gostaria de ter para trabalhar. Esses livros, como a professora Silvia falou no começo, eles estão vindo em acervos que tem um livro de cada título para a escola, e tem alguns títulos que tem mais de um livro, então dá para ser trabalhado com a sala inteira a mesma história. Isso é uma reclamação que eu ouvia muito das professoras quando eu entrei na biblioteca, que não tinha um acervo que desse para trabalhar a sala inteira. Então, agora nós temos, é só procurar na biblioteca, que a gente tem alguns títulos que já estão chegando, já chegaram, e creio que daqui para frente a tendência do FNDE seja realmente essa, montar esses acervos coletivos, né, que todos os alunos podem usar o mesmo título, e outros acervos mais variados, que aí o professor tem várias formas de escolher trabalhar com este livro. Próximo slide. Muito grata pelo convite, pela atenção, espero que eu tenha contribuído e que a gente tenha sugerido boas reflexões para os nossos colegas professores. Professora Camila, Silvia, intérprete, a todos que participaram e contribuíram de alguma forma para essa live. Eu quero dizer para vocês que a professora Camila citou uma frase que as pessoas consideram clichê, que o livro ele tem o poder de nos fazer viajar para vários lugares estando no mesmo lugar. E isso é clichê e será a vida toda. Ele tem esse poder, ainda mais com um tema pertinente como esse. Quero enfatizar que a participação de vocês foi muito relevante para esclarecer, orientar e atiçar o fazer pedagógico voltado para essa temática. Eu vou aqui citar uma fala do Antônio Urquiza, que afirma que para mudar uma vírgula na história, precisamos de 100 anos. Então, para chegar ao ponto final, temos muitas vírgulas pela frente, né? Muito obrigada por essa reflexão maravilhosa que vocês trouxeram para a gente, tá bom? Boa sorte a todos e, mais uma vez, agradecer a cada um pela participação e pela contribuição. Obrigada.